Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de StarTech. Meu nome é William Portugal. Eu sou a Nicole Amorim. E hoje vamos falar aqui com um dos caras que é um dos pilares, né? Fundamental aqui para a construção do knowledge base aqui do nosso time comercial. Esse povo de marketing fala muito difícil, né? Vou Sério? te contar. Pois é, vivendo aprendendo, né? Eu também aprendi agora isso daqui. Vamos falar com Elder Contadini. Elder, vem cá, te apresenta pra gente, conta o que é que você faz na Tech, conta que você briga com a equipe de venda, pode falar os podres, tá? Não tem problema não. Mas conta tudo, conta qual é o seu papel. Fala um pouquinho assim da sua carreira, só pra gente conhecer um pouco melhor e entender o que é que você faz lá na Tech. Bom, legal. Primeiramente é um prazer participar dessa primeira edição. Estou bem feliz mesmo em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória. Foi totalmente sem pressão, né? Totalmente, super. Foi espontâneo, a gente não obrigou. Não vejo a hora que esteja o primeiro StarTech, eu quero participar, quero estar lá mostrando. Verdade. Então, vamos O marketing não obrou ninguém a participar dessas coisas. Imagina, só estou um pouquinho vermelho aqui, um pouquinho tenso, mas é normal, viu? Então, como eu falei, né, eu sou especialista técnico, né, em vendas na Tech. Então, qual que é a minha função? Além de treinamento para o time comercial, quando se faz necessário, dar suporte justamente nos projetos. Porque muitas vezes o cliente chega até a Tech e ele não tem a noção do exato equipamento que ele precisa. Uhum. Então, é ali que entra o suporte técnico. E falando um pouquinho da minha carreira, né, voltando mais para essa parte de tecnologia, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado. Já trabalhei ali em grandes fabricantes de PCs, né, multinacional chinesa, multinacional americana. Trabalhei também no mercado de Rasa Service. E estou aqui na Tech, vou fazer 1 ano. E estou aqui para contribuir com o time. Boa. Perfeito. Bom, então começando, né, o nosso papo. Acho que não se fala, né, de outra coisa no mundo aí do hardware, né? Que é o fim do suporte ao Windows 10, né? Tivemos aí 10 anos, né, de Windows 10, né? Basicamente, né? 10 de 10. 10 de 10. E chegará ao fim da sua vida útil agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, né? Quando que acaba, inclusive, o suporte? Acaba exatamente em 14 de outubro de 2025. Eu já tenho até data. Se a Microsoft não postergar essa data, aí se encerra-se o ciclo do Windows 10. E a pergunta assim, que muitas pessoas fazem, né, principalmente as empresas, e aí, eu perco meus equipamentos? Né? Uhum. Esse é a grande questão, né? O grande medo das empresas. Né? Na verdade, não. O equipamento você não perde. Não só a empresa, como se fosse uma pessoa física. Seu computador ele vai estar ali. Vai estar rodando? Vai estar rodando, vai estar funcionando. Porém, ele não terá mais as atualizações e nem suporte por parte da Microsoft. E o que isso impacta para a empresa? Né? Você não tendo mais atualizações, então você não consegue ter mais as atualizações dos aplicativos, principalmente, né, dos sistemas de segurança, que isso é muito importante e impactante para a empresa. Então, ali você não tem a evolução. Inclusive, é um detalhe importante que muitas empresas não sabem. Certo. Porque às vezes pode falar, bom, beleza, eu não tenho mais ali a atualização, né, do meu firewall, do vírus, antivírus, mas eu contrato um aqui por fora, pago, estou seguro. Mas, por exemplo, se você tem um Microsoft 365 contratado, você não vai ter atualização. Ah, não? Então, você não consegue utilizar. Então, assim, não é só simplesmente, eu coloco um antivírus e está tudo certo. Não. Você perde toda a gama de serviços que você tem ali da Microsoft, não atualizando o sistema operacional. Entendi. Aí tem alguns casos, por exemplo, que também pode perguntar, poxa, mas eu preciso trocar de equipamento, eu não consigo migrar. Aí vai depender muito da data realmente do seu equipamento, né? Então, assim, equipamentos desde 2016, eles têm o que a gente chama de chip TPM 2.0, que é o quê? Um chip de segurança, onde ele faz a criptografia do equipamento, Certo. né? Ali do processador das informações. Então, ali, se você tem uma máquina já com o chip TPM 2.0, teoricamente, você consegue atualizar para a versão do Windows 11. E aí, você continua seguindo a vida normal. Como que você só tem nesse chip? Como?
Isso tem alguma informação dentro do meu notebook, das configurações, para eu saber se eu tenho esse chip? Tem. Você entra nas configurações de sistema, aparece que você tem o chip 2.0. Eles foram lançados a partir de 2016, mas não quer dizer que você comprar a máquina dali para frente que seu equipamento tem. Porque depende da versão do equipamento. Entendi. Mas o que acontece? E, teoricamente, também, se você tem uma máquina, mesmo com o chip DPN 2016, já é um equipamento que, teoricamente, para o mundo corporativo, ele está obsoleto. Porque a gente considera ali uma depreciação no equipamento ali de 20% ao ano. Então, uma vida útil ali que a gente considera bacana, falando de equipamento corporativo, são de 5 anos. Certo. Então, de qualquer forma, assim, a gente recomenda, né, a substituição, inclusive, do equipamento, até para pegar o que tem de melhor da tecnologia e segurança, principalmente, e aí que entra todo o serviço da Tecmobile. Então, a partir de hoje, a gente já oferece os equipamentos com o Windows 11. Sim, todos nós vamos Já estão embarcados todos. com o Windows 11 e o Windows Professional, né? Que esse é um detalhe muito importante também, porque é o Windows corporativo. Vamos supor que você está com a sua empresa, com suas máquinas. É difícil acontecer, mas já teve caso que aconteceu. É difícil, é raro, mas acontece. Mas Raro, mas acontece, exatamente, né? De ter uma fiscalização por parte da Microsoft. Então, você precisa ter as máquinas licenciadas com Windows Pro, que é o Windows ali corporativo. Sim. Né? Então, as máquinas elas já saem todas configuradas com Windows 11 Pro atualizadas e as versões mais modernas ali. É lógico, aí vai de acordo com a necessidade de cada cliente. Certo. Ainda nesse campo da atualização, mas aí a gente vai falar aí de uma novidade aí que, se eu não me engano, foi final do ano passado, né? Aí você pode até falar melhor. Que são os chips com NPUs. O que é isso? Só antes, Will, um detalhe importante de entrar nessa parte aí da atualização dos NPUs, um detalhe importante, a Microsoft ela fez um estudo que no Brasil, tá? Cerca de 12 milhões de PCs vão precisar da atualização para o Windows 11. Isso é importante, hein? E aí terão que ser substituídos. Isso, PCs pessoais de empresa geral, né? Falando corporativo. Só corporativo? Só corporativo. Falando no geral, cerca de 18 milhões. Eita, Aí, que o povo aqui está desatualizado. Aí qual que é importante, é o que eu falo, das empresas se anteciparem. Né? Porque hoje, assim, às vezes você pode chegar a comentar com uma empresa, você vê o parque de máquina, Windows 10, uma máquina já obsoleta, mas aí tem aquela mente que fala, não, deixa, não tem problema. Quando chegar na hora, né, que a gente tem muito disso, a mania né? de deixar para a última hora para resolver, né? Para a última hora para resolver o problema, não, deixa comigo, né? Se chegar a hora, eu sei, é a hora de eu trocar. Só que aí a gente pega 12 milhões, certo, de equipamentos. Sim. Se a gente pegar hoje os dados dos principais fabricantes de PCs, né, eles fabricam cerca de 3.500 máquinas por semana. Caramba. Que dá um total aí de 14 mil máquinas por mês. Se a gente pegar a vez 12, vai dar ali cerca de 168 mil máquinas, né, por ano. Se a gente pegar os 3 principais fabricantes do mercado hoje, nessa média, são 500 mil máquinas ano. Lógico, dá para aumentar a produção, talvez dobrar esse número, sim, mas que a gente coloque 1 milhão de máquinas. Certo. A gente está falando em 12 milhões que vão precisar atualizar. Ou seja, deixou por último, você não vai conseguir atualizar essa máquina. Dificilmente, porque daí é a hora que todo mundo sai no desespero. Sim. E também tem muito aquele pensamento, poxa, não, vou deixar mais para frente, agora está muito caro. Ou aquela ideia de uma máquina ali, de um ticket médio lá embaixo, que não, vou esperar baixar. Não, a previsão também, se você pegar a economia, estava vendo uma matéria mês passado não, esse mês, né, que a previsão, assim, com as mudanças que está tendo, principalmente de economia dos Estados Unidos, China, aí a gente pensa que não, mas tem impacto também, questão da guerra de Rússia com a Ucrânia, a China ali também está meio em movimentação ali. Então, o que acontece? O dólar pode disparar novamente a R$ 7,00. E disparando, tudo isso impacta em custo. E fora isso também que as empresas têm que colocar em mente, se deixar para a última hora, é a questão de supply. O que é supply? Né? As peças para você produzir um PC. Se todo mundo resolver comprar ao mesmo tempo, vai acontecer o que aconteceu na época da pandemia. Sim. Tudo bem que a pandemia, todo mundo se fez necessário ter por exemplo, um notebook, quem tinha desktop, para poder trabalhar home office. Sim. Né? Mas nesse caso não. Por isso que eu já falo, né? Pessoal, vamos antecipar, né? Vamos ali trabalhar com margem,
e daí você consegue montar a melhor estrutura, o melhor projeto. A empresa, justamente a alocação serve o quê? Para você ter a previsibilidade de gastos. Com certeza. Então, ali, é procurar, né, nossos gerentes comerciais, né, nossa parte, nosso time comercial, inclusive comigo mesmo, montar o melhor projeto com antecedência para não sofrer esse impacto ali, que eu acredito que quando chegar ali próximo do, puxa, realmente confirmou, não vai ter mais, aí eu acho que vai pegar. E até para colocar na ponta do lápis, né, qual é a melhor estratégia para a empresa, né? De repente, pô, vou alugar, vou comprar, preciso de uma máquina com determinado tipo de configuração. Então é importante por esse lado. Mas aí eu queria puxar essa parte da NPU que a gente tinha comentado. O que são essas NPUs? Quem elas atendem? Para que serve? E, enfim, se você acha que realmente é algo que já veio para tomar e substituir de vez os chips mais antigos. Na verdade, a NPU é um novo processador, né? Porque a máquina ela é composta ali pela CPU, que é o processador que todo mundo conhece, ali o i3, i5, i7, i9, ali várias versões, né? Seja Ryzen, seja Intel, então todo mundo já conhece. Tem a GPU, né, que é voltado mais para a parte gráfica dos equipamentos, então isso já o mercado já conhece, CPU, GPU, e agora está se falando muito a NPU. Na verdade, a NPU ela já existe há um pouquinho mais de um ano, né? Então já era algo que tem até em celulares, os equipamentos já possuem também, mas ela está chegando com muita força, certo, porque na verdade ela é uma extensão da IA dentro do PC, né? E hoje o que mais se fala é sobre inteligência artificial, né? Hoje você vê ali, para você ter uma ideia também, um dado interessante, da Microsoft, eles fizeram uma apresentação logo que lançaram o Copilot, junto com os novos processadores, né, que tem essa função do NPU. Então, olha que interessante o que traz, por exemplo. Nós estamos aqui fazendo agora o podcast, estamos conversando aqui, tem uma ferramenta do próprio Windows, aí também mais um detalhe, porque você tem que ter a máquina atualizada, o sistema operacional atualizado, senão você não tem esses recursos, né? Então, no Windows, por exemplo, a gente está fazendo um meeting, você está fazendo uma reunião, você clica uma função do próprio Windows, que aí todo equipamento possui, né? Não é algo pago, é um recurso. Quando você tem um processador de NPU, ele vai gravando as suas posições. Certo. Né? Então, ele grava ali em questão de minutos, milhares de posições. E o que isso permite? Quando você ativa isso, vamos supor que eu estou conversando agora com vocês. Quando eu começo a olhar alguma coisa que eu preciso falar, para quem está me assistindo de casa, eu vou parecer que eu estou olhando para vocês a todo momento. Eu estou aqui lendo, mas como ela gravou várias posições minhas, para você de casa, para quem está assistindo, eu vou estar sempre mantendo o olhar. Contato visual. Contato visual e como, tá tudo certo. Aí outro detalhe importante também, é um mesmo recurso, na mesma ferramenta, estava tendo lá, né, no caso o meeting, aí chegou um violeiro do lado, né? Aí começou lá no... Somzinho bom, legal, sabe? Tocando bem, tava até animadinho lá. O somzinho tava bom ali. Isso tudo através do quê? Do NPU. O que ele fez, essa IA, né, linkada com o NPU? Ela pegou também antes, ela gravou primeiro a voz. É uma função que grava a voz, né, dos participantes. E aí tudo que é fora a voz, ela elimina. Então, ela é um inibidor de ruídos. E isso só é você simplesmente chegar ali na função do Windows, ativar, vai funcionar. Então, por exemplo, você está em casa. Quem nunca passou pela questão assim, eu mesmo já passei, ou do vizinho, né, ligar a furadeira, tá o dia inteiro no silêncio, aí quando na hora importante, começa a furadeira. Cachorro latindo. Isso que eu ia falar, eu moro em apartamento, tem um cachorro, né? Tocou o interfone, ele ouviu o barulho do elevador, é automático, começa... Então, isso já é um inibidor. A gente sabe que tem fones, né, com os recursos bacanas, mas imagine isso já meio que automatizado. Sim. Né? Você já começa uma reunião totalmente tranquilo. Então, o NPU ele vem para isso. Só que, é claro, hoje ele só está disponível ainda em poucas versões, né? São nos processadores, se a gente falar de fabricantes. No Intel Core Ultra e na AMD Ryzen nas versões 8600G e 8700, que ainda essa, se você procurar, dificilmente você acha ainda disponível em PCs agora nessa versão. Mas na versão Intel você já acha, mas é claro, tudo que é novo, teoricamente, se paga mais, tem um preço mais alto. Se a gente pegar uns processadores aí
Intel Core i, né, que é o que todo mundo está habituado ainda e é o que tem o mercado, ainda tem a venda, não é que vai acabar, e um Core Ultra, você vai ver que ali a diferença ali é cerca de 30% no valor do mesmo equipamento, só mudando os processadores. Então é algo novo, mas é lógico, você tem um budget para investir, e o que eu falo, depende do que você trabalha. Por exemplo, eu peguei um projeto que é uma empresa de consultoria de RH. Então ela tem muita reunião, muito meet, e é online, né? Então é muito meeting diariamente ali, todo o time, toda a equipe é em reunião constante. Então, para essa função, por exemplo, já faz sentido ela investir um pouco mais. Sim. Porque ali, além, óbvio, dela já estar ali mantendo, digamos, o topo da tecnologia, para ela já faz sentido ela ter esse tipo de programa, né? Esse tipo de software esse tipo de processador de NPU dentro do seu notebook. Porque ali ela está tranquila. Como ela faz muito programa, simplesmente ela ativa as funções, ela sabe que se vier ruído, se vier sons, ela está tranquila. E também reuniões, tudo bem, numa entrevista não, mas que nem a gente está falando aqui, se eu precisar ler aqui, disfarçar um pouquinho o olhar, toda hora fica chato. Né? A gente está conversando baixo, fica chato, né? E nesse caso não, né? Se precisar, pode dar aquela coladinha ali, tá mantendo o olhar. Então, o NPU é isso, né? Ela é uma extensão ali da IA nas máquinas, que vai ajudar muito. É lógico, tem alguns sistemas, nem por exemplo, a própria Microsoft, tem o Copilot, que é a IA da Microsoft, né? Não sei se sabe, mas, por exemplo, a própria Microsoft, quando surgiu o ChatGPT, ela investiu bilhões ali também, né? Então, não foi à toa, né? Que já foi ali já um aprendizado para falar, opa, aqui eu vou ter o meu. Sim. Né? E hoje a gente sabe, né? Principalmente pegar a geração aí Z, já tá virando, já tá voltando para A, né? Já chegou, acho que a próxima geração já começa da A, B de novo. Eu já né? me perco nesses negócios, não lembro nem qual é a minha. Eu também não faço ideia. Nem entra no mérito. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho só para não ficar muito para trás, né? Porque, mas se você vê mesmo, se for falar aí com a galera aí de 20 até 30 anos, é totalmente A. Ninguém mais pensa para fazer uma redação em um texto, entra ali no chatinho GPT. A gente vê até aqueles memes. Gente, respeito minha geração, que eu passei, fiz meu TCC, passei de vestibular sem precisar de inteligência artificial, tá? Então, assim... Somos dessa geração. Somos né? dessa geração. Eu sou da geração da biblioteca. Olha aí. Tudo bem que eu tenho esse rostinho aqui de 25 anos, mas sou da geração da biblioteca. Como que era? Enciclopédia Barça, né? Rapaz, minha família, oxe. Em casa. Eu te digo mais, viu? Era chique você ter em casa, né? A coleção, oxe, né? Era chique. Esses estudam, né? Por mais que se não abrisse ali a Barça, mas só de ter a coleção ali, fala, essa é uma família que estuda. Mas eu ia te perguntar isso. Quando você comentou sobre os processadores, eu digo, tá, mas e aí? Que profissional que usa, que precisa disso? Aí você comentou agora a questão de uma equipe comercial, né? Que tem muitas ligações, muito... Eu pensei que fosse algo indicado mais para quem trabalhasse com programação, com edição de vídeo, sabe? Pensei que precisaria de algo assim que exigisse mais, entendeu? Mas não, assim, ele consegue ser utilizado por uma equipe que, por exemplo, tem muitas reuniões durante o dia. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido justamente por causa dessa segurança que traz, né? E fora isso também, já tem o recurso que nem eu comentei da própria Microsoft, da inteligência artificial. E hoje, quer queira ou quer não, todo mundo utiliza e otimiza tempo, né? Sim. Hoje, se você está ali, você precisa entregar uma reunião rápida, um relatório... Né? Se você pegar, por exemplo, voltando ali para o Copilot, ele é linkado na verdade, com todos os sistemas Microsoft. Então, desde ali também do pacote Office. Então, ele é linkado. Você está fazendo ali uma reunião, você precisa de um gráfico, você entrou ali, precisa do gráfico, tal. Você vai dando aquela filtrada bacana, ele já te traz um gráfico ali em minutos para você poder apresentar numa reunião. Uma coisa que talvez você demoraria horas para produzir, entendeu? Então, ele otimiza, assim... Na verdade, ele serve, claro, e seria o ideal para qualquer tipo de trabalho, né? Sim. Mas é lógico que a gente sabe que hoje ainda não é algo acessível, apesar de ter alguns outros recursos gratuitos, mas que não entrega tudo aquilo que realmente no dia a dia você utiliza. Mas é uma tendência que vai chegar no mercado, né? Enquanto tiver supply globalmente, né? Os Core i vão estar no mercado, os RAIs ali de versão anteriores, 5.000, 7.000 vão estar no mercado, mas ali é questão de tempo para tudo migrar e a gente sabe, né? É tudo, né? No celular, nos notebooks, nos PCs em geral. Sim. É questão de tempo, é questão de encerrar o supply e começar a todos vir já com NPUs, né? E aí até me veio uma dúvida agora aqui na cabeça.
Você falou aí que, apesar de, né, ter esse ciclo natural, né, do supply dos chips e tudo mais, mas que ainda tenham profissões que não demandem ainda desse tipo de recurso, né? E aí você até citou aí, por exemplo, os Ryzen de 5000, os 7000 e tudo mais. Esse tipo de chip, eles ainda têm uma viabilidade pensando, enfim, minha empresa, ela lida mais com texto, com planilhas, funções mais básicas, assim. Você acha que esse tipo de aparelho ainda é viável ainda para essas empresas? Totalmente viável, Will. Totalmente. Porque assim, ainda há muito não só supply, mas atende perfeitamente a atividade do dia a dia. E a gente sabe também que a empresa, ela analisa todos os custos, todos os investimentos, né? E dependendo do serviço, se é algo mais administrativo, acho que é o grande volume das empresas, o maior uso é administrativo. Você pegar uma área de desenvolvedor, se não for, é lógico, uma empresa focada para isso, vai ter uma minoria ali, né? Então, teoricamente, o dia a dia administrativo, essas máquinas ali são perfeitas para o dia a dia, porque ela vai te atender em desempenho, vai te atender ali se você precisa de uma reunião, porque eu falei, hoje realmente você tem sistemas, você tem fones que você ainda consegue, né, por exemplo, reduzir, abafar um ruído. E isso é lógico, não vai impactar, porque já é o habitual do dia a dia, né? As NPUs e IA são coisas novas, né? Que aos poucos todo mundo vai se adaptar, porque é a evolução, não tem como. Mas, por enquanto, ainda os chips, como você comentou, né? Que são os anteriores, que todo mundo está habituado, falando um pouquinho de nome para as pessoas entenderem, né? Intel, Core i, AMD Ryzen nas versões aí 5000, 7000. Vão continuar ainda funcionando, operando e atendendo aí demanda ali de 95% das empresas. Então, assim, ainda é o habitual, ainda é o que as empresas procuram mais, né? Então, assim, ainda tem uma vida útil aí, não só por questão de atender e por questão de custo também, né? A diferença é que, assim, o que você precisar hoje, até que ela consegue atender. Desde o serviço simples ali, vamos supor, de uma empresa de call center, que precisa ali de uma máquina, 1.3, 8 GB, 256 um SD que atende, que é só para atendimento, um arquivinho ali, tranquilo, a gente consegue atender. Eu tenho um desenvolvedor, né? Não precisa muita coisa, mas também não precisa de uma máquina aí com 10 mil reais por causa de um chip... Um intermediário. Por causa de um NPU. Né? Um intermediário a gente consegue atender também com o i7, 16 GB 512. A gente consegue atender de acordo com a demanda. E por isso que eu falei que é legal as pessoas entrarem em contato, conversar com o time comercial. Isso é uma das minhas funções lá dentro também. Legal. Identificar o que você precisa. Porque também não adianta eu te ofertar, por exemplo, uma máquina i7 com custo, se você vai fazer só um atendimento e um i3 ou um i5 talvez te atenda. Exato. Não, você tem que ofertar aquilo que realmente o cliente precisa, né? Porque parceria é isso, né? É uma troca, né? Você apoia naquilo que o cliente precisa, você presta um bom serviço e qual que é a troca? É uma parceria por longo tempo, duradoura, né? Você acaba passando transparência, né? E, em consequência, traz a confiança, né? Oferece confiança, né? Sim. E é uma coisa que eu até brincava, né? Sempre falava em todos os empregos que eu passei, né? E quando a gente vê em tecnologia, tem muito disso, né? Eu sempre falo, a verdade vos libertará. Então, assim, você não adianta você querer fazer algo que não vai atender o cliente e vai atender a sua satisfação. Eu estou ali para servir a satisfação do cliente e mostrar para ele o que é melhor. Assim como também o inverso se faz presente. Dependendo, ele precisa de utilizar, vamos supor, eu já tive cliente que fala, nossa, eu preciso disso, vou usar AutoCAD e tal, eu quero um i5, eu falei, não vai rodar. Vai travar, você vai ficar feliz comigo? Eu vou te falar, não, a máquina é ótima, não sei, pode levar, né? Leva, né? Vai travar, você tem que ser honesto. Fala, não, para o que você precisa, esse equipamento não te atende. Tu quer me procurar daqui a alguns meses com um problema para tentar resolver, ou a gente já começa ali com pratos limpos, do jeito certo? Porque para mim é muito mais fácil. Se ele está querendo custo, eu falo, não, funciona uma maravilha, você pode usar, depois deu problema, fala com não sei quem, abre o chamado. Não é esse o intuito. É justamente ali de você participar realmente da necessidade do cliente e mostrar para ele o que ele precisa, seja para menos ou seja para mais. Com certeza. Sim, justo. Tablets.
Tablet. Smartphones? Tablets e smartphones. Cara, aí uma pegadinha para você. Para que eu vou arrumar um tablet se eu posso ter o mesmo do tablet no smartphone ou no notebook? Para que eu vou usar isso daqui? Gente, aí vocês me perguntam, Nicole, tu tá usando um tablet agora aqui no negócio, tu não tá usando teu celular. Meia culpa, tá, gente? Meia culpa. Celular, pense no seguinte, o celular... Aí até eu vou defender... Eu tô justificando, você tá entendendo isso? Exato. Mas, enfim, eu vou colocar aqui minha meia culpa. O celular, gente, ele vai ficar toda hora aparecendo notificação e mensagem aí, né? Se o Helder tivesse aqui com o celular dele, ele já tava fechando 10 milhões de negócios. Então, assim, o foco é vocês, o conteúdo de vocês. Então, eu tô tentando só manter o básico do básico. Mas vamos falar de venda, vamos falar de objetivo de equipamento, né? Qual a diferença da gente trabalhar com tablet, com smartphone, com notebook? Por que uma empresa poderia se interessar de ter para sua equipe um pacote de tablets ou smartphone? Por exemplo, você já deu ali uma dicasinha. Não vale, que não vale usar minha, não vale usar minha. Não, mas calma, vou te mostrar o porquê que você falou do smartphone, porque o smartphone ali e tal. Por exemplo, agora que a gente está participando, o que seria mais fácil para você ali se você precisar ver alguma informação? O tablet ou o smartphone? O smartphone, para mim. Aqui na mesa? Não, aqui agora tipo, para acompanhar, sim, o tablet. Então, aí que está a resposta, Nicole. É de acordo com a sua necessidade. Né? Por exemplo, tem projetos. Vamos supor... Não, desculpa, gente, acho que minha participação acabou, foi isso, entendeu? Jamais, Nicole. Está ótima a participação sua e do Will. É mais realmente para demonstrar, nesse caso, por exemplo, né? Aí é um exemplo. Outros exemplos de projeto, por exemplo, nós temos projetos com empresas que são focadas em companhia de energia, onde ali o colaborador vai fazer a manutenção, né, do equipamento, ou que seja, desde um residencial ali, né, no poste, como na rua mesmo, igual a gente vê aqueles carros das companhias mexendo ali. Uhum. Aí o que eles utilizam? O que é melhor para anotação, no caso deles? Você pode falar, é mais fácil um smartphone para ele estar aqui. Mas não, você imagina que ele tem um monte de informação para ele ticar ali todas as operações que ele está fazendo no smartphone pequenininho. Dependendo do local que ele está, a iluminação está ruim, está pequena, Então, o que é melhor? Tablet, você fala, poxa, mas como que ele vai segurar o tablet? Sim. Se o cara vai se que também pendurar... não tem, assim, manusear não é tão simples. Não é tão simples manusear, né? Como que ele vai segurar um tablet ali? Vai atrapalhar, né? Tem que subir num poste, né? E você vai me falar que o tablet é melhor? Mas calma, junto com o tablet vem a solução. Né? Então, a gente já entrega, digamos, com um kit completo, que é uma capa robusta. Em primeiro lugar, por que robusta? Porque a gente sabe que ele vai estar se movimentando. Então, vira e mexe é comum bater numa quina, bater numa parede, deixar cair. Então, ele vai com um kit completo, uma capa robusta, onde você consegue tanto utilizar a palma da mão atrás do tablet, e aí já serve com apoio para fazer as anotações. Ah, legal. Entendeu? Coisa que para um celular, tudo bem, seria mais fácil, mas você teria que segurar aqui, pode cair da mesma forma. Aqui não, você já encaixa, fica fixo, você faz as anotações já com apoio, e fora isso também tem uma alça, que é justamente para quando ele estiver subindo, por exemplo, no lugar, ou se movimentando normalmente dentro de uma empresa, ele está com a alça ali, está penduradinho ali, seguro, tranquilo. Então, às vezes, na nossa visão, a gente pensa que certa coisa é mais simples e mais fácil. Ou que é a mesma coisa, né? Nossa, para que eu vou ter os dois? Mas, operacionalmente, não. Né? A gente tem também, por exemplo... Até um projeto, né, que o Evandro gosta bastante de falar da Tecne, né, como ela é especializada ali na área da saúde. Eu estou com um projeto atual de um grande hospital no Sul, que é justamente qual que é a ideia deles. Terem tablets em cada leito. Aí eles têm duas funções. Ele pode servir tanto ter um tablet, por exemplo, fixo ali na parede, né, para ele se servir ali como prontuário médico. Então, ali quando troca o plantão, chega a enfermeira, entra ali no sistema, no aplicativo, vê o que... Ao invés de ter aquela prancheta lá, fica bem na... Exato, tem ali, faz as atualizações. E também eles estão pensando em quê? Em disponibilizar tablets para os pacientes. Né, no leito, porque assim... Muitas vezes a gente sabe que você está ali no leito, você está já com aquela agonia, né? Digamos assim, né? Poxa, tô aqui, ninguém gosta de estar em hospital, né? Pelo menos eu não gosto, né? Às vezes que eu gostei foi, às vezes, o nascimento dos meus filhos, que eu fui muito feliz, né? Fora isso. Então, bem legal. Então, fora isso, ninguém gosta, né? Então, assim, daí a ideia é o quê? É através de um suporte
né, deixar um tablet ali fixo, mais flexível, onde você consiga ter o acesso e ali disponibilizar, por exemplo, um aplicativo, seja ele de um jogo, seja ele de uma Netflix, para poder distrair no dia a dia. Então, bacana. também as redes hospitalares já estão pensando nisso também, no conforto, porque nada mais é um paciente, não um cliente. Eu lembro certeza. que na época da pandemia foi usado bastante isso, né? Inclusive para os pacientes que tinham que ficar ali em quarentena, que não podiam ter contato, os médicos, algumas equipes, óbvio que não foram todos, disponibilizaram tablets, porque isso ajuda também na recuperação do próprio paciente, né? Você está lá, às vezes o paciente tá naquele estado um pouco mais grave, não pode ver a família não pode entrar, tem que ficar ali 100%, né, isolado. Está lá pelo menos com um tablet, você consegue ver, fazer ligação, fala com o povo, né? Então, assim, ajuda também na recuperação no psicológico, no emocional. Com enfim. certeza. Não, total. E isso faz total sentido. Isso é uma coisa que ainda é utilizada hoje, principalmente em questões de consultas online. Que foi uma coisa que surgiu ali, principalmente assim, em grande volume na pandemia, como você mencionou também, né? Surgiu essa questão do atendimento online e hoje é normal. Sim. Né? Hoje praticamente todos os planos de saúde têm ali aquele atendimento remoto online. E aí, óbvio, se você for investir num notebook, ele é muito mais caro. Então, por exemplo, para essa operação é muito mais fácil a empresa investir, por exemplo, num tablet. Né? Porque ele tem ali uma capacidade, digamos, pelo tamanho da tela ali, de visão mesmo, né? Sim. Uma coisa mais confortável, né? Para não ter aquela forçada no olhar ali quando você precisar alguma informação, repassar, olhar. Então faz mais sentido. E o custo, né? Benefício, né? Muitas vezes ele vai custar ali, 5, 6 vezes menos que um notebook e vai atender totalmente aquela demanda. Sim. Né? Posso fazer uma pergunta, pessoal, aqui para vocês, gente? Eu não consigo achar muito válido atendimento médico via à distância. Para mim, eu tenho que ir no consultório da pessoa, ele tem que avaliar, olhar onde que tem pinto, onde que não tem. Eu não sei, gente, para mim parece que a distância não... Sabe aquele tipo remédio metiolate, na minha época, ele tinha que arder. Hoje ele não arde mais, então para mim não funciona. Então, assim, eu penso mais ou menos assim, aqui eu estou abrindo só, né? Divagando aqui com vocês, mas vocês confiam? Vocês, assim, não, cara, eu curto, eu já fiz várias consultas remotas e curti. O que vocês acham disso? Quer responder primeiro? Olha, vírgula. eu acho que depende muito da situação. É claro que Sim. facilita muito, né? Vamos supor assim, algo que você saiba que não é tão grave. Né? E às vezes você pensa assim, poxa, por mais que você possa ter um convênio bacana, tá? Legal, se tiver, ótimo, né? Para ter esse atendimento, né? Mas aí você pensa, poxa, se eu for no hospital, agora dá um exemplo, vai. Um dia meu filho estava gripado em casa, sabia que era uma gripe, né? Mas, por exemplo, no dia seguinte tinha prova, não tá legal, precisa passar no médico, consultar. Você sabe, se você for ali no hospital, você vai ficar ali de 2 ou 3 horas. Não, verdade. Aguardando, esperando. E você sabe, né? Quando é um negócio, poxa, preciso correr, o negócio tá... E ambiente hospitalar também é Sim, estressante, por também mais não- que seja não para é legal. consulta. Principalmente para criança. Então, eu acho assim, Nick, quando é um caso mais Casos e assim, casos, tranquilo, tudo bem. Mas eu também sou desses, tá? Assim, eu prefiro, assim... É porque parece que presencialmente passa mais confiança, né? Você tá ali próximo, olho no olho, né? Mas, assim, é algo que chegou para ajudar. Por isso que nós temos nossos tablets Com certeza. espalhados aí em vários hospitais, né? Até que o Evandro comentou aqui, né? Que realmente a gente tem essa sinergia, né? Com a saúde, né? E se faz necessário, né? Então, tem esses dois termos. Não, e com certeza eles vão evoluir cada vez mais, né? Assim, tá melhorando. A gente pode, inclusive, fazer um próximo episódio, chamar alguém da área da saúde, saúde, falar, com e aí, certeza. me passa aí, Com certeza. o que vocês, né? Com certeza. Achei interessante. Inclusive, até um detalhe importante, né? Porque os tablets, ele tem ali, lógico, né? Um portfólio muito grande, né? De configurações, de robustez. Tem, inclusive, tablets, né? Que a gente fala que são certificações, né? Por exemplo, IP68, mas são focados justamente até para a área da saúde, que eles são contra fungos, bactérias, Cara, muito bom. quedas de líquido. Então, teoricamente, sim, se você... Por isso que tudo que eu falo, você tem que entender para quê, para onde, qual que é o projeto. As necessidades, né? Se eu for colocar ali, por exemplo, só para você assistir ou para você ver o prontuário, eu não preciso te ofertar um tablet mais caro. Mas imagine um tablet que um cirurgião está acompanhando numa Sim. sala, Sim. tá a cirurgia, a gente sabe que ali, né?
ambiente hospitalar não tem como, né? É muita bactéria, né? Então, assim, não tem como fugir. Aí você poder pegar, por exemplo, um álcool, você espirrar mesmo, sabe? No tablet, higienizar, tudo. Não é, se for um tablet básico, ele não vai aguentar. Então, tem tablets específicos para isso também. Entendi. Né? Então, é por isso que eu falo, é entender onde que vai ser utilizado, para que vai ser utilizado. E dessa mesma forma, também serve, por exemplo, se você entrar num chão de fábrica. Sim. Né? Você precisa de um tablet robusto, porque você imagina a poeira, aquele nível de poeira. Se Com você certeza. ofertar algo simples e barato, não é nem questão de quebrar ou não. Porque aí, como eu falei, a gente tem os nossos acessórios, né? As capas robustas que isso apoia. Mas vai te atender? Provavelmente não. Por quê? Porque você vai usar um tempo ali, vai passar 3, 4 meses com aquela poeira, com aquela... Ele vai pedir arrego. Então, Sim, fala, com poxa, certeza. não está funcionando. Por isso que cada projeto você tem que desenhar com o cliente. Né? E eu acho muito importante isso que o Elder está falando, porque assim, no senso comum, é bem isso que a gente puxou aí na nossa pergunta. Qual que é a diferença de um smartphone para um tablet? Aí, de repente, a pessoa pega e fala assim, eu vou pegar, não sei, um iPhone, vou pegar um Android e tal, e a usabilidade vai ser a mesma. A diferença é que eu vou colocar no meu bolso. Então, é interessante isso que você está falando para a gente, que você dá o significado do porquê que o tablet ele é importante e de onde ele se encaixa. Sim. Inclusive, até para a gente Claro. né, ainda manter nesse tema, porque assim, comentou, por que tablet e não smartphone ou Sim. vice-versa? É lógico. Agora você pega, antigamente, logo no comecinho dos tablets, não sei se vocês lembram, não que não tem ainda tem, né, você consegue utilizar o chip ali e fazer ligação, tudo, Sim, né? sim. E o pessoal achava mó legal, né? Fala, olha aqui, ó, tem né, a ligação aqui no tablet, né? Ó, dá para ver aqui, né, a ligação. Mas você imagina, por exemplo, o meu caso comercial, na rua. Você pega o time comercial, geralmente todo mundo tem 2 celulares, né? Que é o pessoal e o corporativo da empresa. Sim. Né? Agora você imagina eu com um tablet, né? Momentinho. Alô? Né? Não dá. Não dá, Não né? dá, não dá, Não não dá. dá. Eu já não sou grandão, minha mão já não é grande. Imagina eu falando num tablet. Então, por isso que são casos e casos. Né? Por exemplo, se você for pegar numa empresa, hoje em dia é cada vez menor o número de aparelhos telefônicos. Sim. É mais fácil você ver ali um time, por exemplo, de vocês de marketing, um time administrativo, cada um com equipamento celular na mão, do que vários telefones na mesa. Né? Isso já é um novo normal das empresas. Então, aí, lógico, faz totalmente sentido. Você vai para a rua. Poxa, é claro, desde que não seja um serviço de manutenção, igual o exemplo que eu dei, o celular, porque ele vai te atender nas mesmas funções do tablet. Tem a questão, obviamente, né, que por mais que a gente queira ou não queira, que os celulares são mini PCs hoje em dia, mas o foco principal de quem está na rua é você atender a ligação ali, a emergência, resolver. Sim. Você estar acessível, né? Sim, Conseguir. Perfeito, essa é a palavra. Você estar acessível, então aí, assim, nunca vai morrer, né? A questão do Sim. smartphone. É questão mesmo de identificar para que serve cada projeto, né? Com certeza. Então, Nicole, os dois são muito bem-vindos. E aí, temos Essa cara já me Mais uma. gera medo, hein, Will? treta. Você acompanha muito o canal de celular ou não? Nem tanto. Nem tanto. Pensei que ele ia Mas falar tu canal tem- de UFC, coisa Ô, assim, né? Que louco. ela falou treta. Mas né, é cara? parecido. Chega Você- quase a esse nível, tá? É uns extremos assim que você fica. Exatamente. Cara, tem essa treta que já perdura aí durante anos. Rapidinho, não precisa nem estar assistindo o canal. Eu sei que treta que você vai falar, tá? Mas não precisa nem se acompanhar canais específicos. Normalmente, no dia a dia, já Por começa cima as você intrigas, já... entendeu? Exato. Que é iPhone contra Android. Android. Qual que é... Bom. Qual que é melhor... Melhor, eu vou reformular essa pergunta. Vamos lá. É verdade que o iPhone ele tem um desempenho superior ao Android? Porque assim, o que a gente ouve falar, porque o iPhone ele é um aparelho para trabalho. Ele tem um desempenho melhor em trabalho. Porque se você trabalha, no nosso caso aqui, o marketing, ele tem uma captação de imagem, de som melhor do que o Android. Hoje em dia, como que tá isso? Que comecem os jogos. Aí, Will, aí na verdade... Peraí, já pedi aqui para a produção aqui preparar o corte
Aí vai muito daquilo que a gente tinha comentado, é lógico, né? O que é melhor, tablet ou celular, smartphone, né? Ou o que é melhor, iPhone ou smartphone. A diferença, O assim... iPhone, o Android. Ou Android, isso aí. Qual que é a diferença? O iPhone a gente sabe que é iOS, que é da Apple, é uma única marca. Então, assim, digamos que ela não tem concorrente nesse segmento. Porque o Android, ele já pega outras, né, outros fabricantes no geral, né? Tanto é que hoje você pegar ali globalmente, 73% ali globalmente falando utiliza Android, até porque são vários fabricantes. Sim. E 20% ali, 26%, 27% iPhone, porque é um único fabricante. É claro, se você for pegar ali e fazer um comparativo, primeiro assim, você tem que entender para que você vai utilizar. Sim. E também, assim, gente, é aquela famosa questão, né? Gosto é gosto. Tem gente que usa uma vez um iPhone, conheço muitas pessoas, poxa, não consigo voltar para o Android. Não consigo. Não sei se é o caso de algum de vocês. Eu tenho ainda uma marca, obviamente eu não vou citar, mas eu tenho uma marca de iPhone, de Android específica, que eu não consigo pular para outra. Dois. Não. Cara, Inclusive é a mesma. conseguimos na equipe de... É raro, tá? É raro. Ó, mas vamos colocar aqui um parêntese, gente. O nosso celular corporativo marketing utilizado para trabalhar com todas as coisas que a gente faz no dia a dia, de vídeos, gravação, é um iPhone. O pessoal... o meu e do Will, é um Motorola. Não é nem Samsung, é um Motorola. E, gente, eu já uso Motorola faz muito tempo. E eu gosto bastante, assim, do que ele entrega. Já tentei usar iPhone, também não consegui. Parece que não fluiu, parece que não foi tão intuitivo quanto eu gostaria que fosse. É muita trava, Eu não me dou bem. Não me dou bem. Eu me sinto meu avô. Produção, alguém aqui, vamos fazer votos. iPhone? Ó, iPhone. Olha, E sinceramente. Samsung. O meu também é Android. Mas é um Samsung, é um Motorola, é o quê? Eu tenho os dois, um Motorola e um Samsung. Arrasou. Ai, que beleza. A gente Tá tem que ir melhor do que a pro gente. comercial. Não, eu Pra prefiro ter o dois marketing. celulares. Não, mas aí eu prefiro o marketing mesmo. Não. Mas aí, tá vendo? Pela das primeiras vezes, numa mesa, eu vejo unanimidade e Android. Mas aí é o que eu falo, aí depende muito da operação, né? Hoje, se você pegar o iOS, que todo mundo gosta muito do iPhone, é justamente para aquilo, não trava, né? O processamento é mais rápido. Quando você tem um processamento mais rápido, você tem uma economia de energia. Se você tem uma economia de energia, você tem uma durabilidade maior de uma bateria. Sim. Só que isso também a gente já consegue encontrar nos Androids. Obviamente com uma linha mais premium, porque eu desconheço uma linha básica de iPhone. Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, obviamente, é um investimento. Qual que é a vantagem do Android? Por que o Android atinge mais pessoas? Porque ele atinge desde a pessoa ali que ganha um salário mínimo e hoje tem um celular. Hoje todo mundo tem um celular. Na verdade, tem mais de um celular de habitantes, se pegar ali os números, né? Né? Se fizer o cálculo ali, tem mais de um celular de habitante no país. Eu mesmo uso dois. Né? Gente, um pessoal, cada um tá dois. vendo? Então, É. então tem mesmo. Mas é a diferença nisso, né? Por exemplo, tem gente que fala, poxa, o iPhone em questão de imagem, né, ele é muito melhor. Né? A questão ali, digamos, melhor no sentido assim de uma imagem mais próxima da realidade. Sim. Né? Quando você tira. Mas os Androids de hoje em dia, se você pegar as linhas mais premium, também elas vão estar ali muito parecidas. Questão de bateria, poxa, o meu dura 13 horas, o meu dura 12 horas e meia. Os carregamentos já são turbo, já são rápidos. Questão de qualidade de tela, de processador, é lógico, né? Um iOS, outro Android, cada um no seu quadrado, Sim, literalmente. sim. Mas assim, atende perfeitamente. Hoje é questão o quê? Eu acho que quando a gente fala de um nível premium, né? Que daí o investimento em ambos os lados são alto custo, digamos assim, para um equipamento celular, e pegando assim a questão de economia da média aqui do Brasil, né? Então, assim, é questão de adaptação, de gosto. Igual a gente deu o exemplo aqui, poxa, já tive iPhone e não consegui me adaptar. Na produção ali já foi o contrário. Poxa, tem um iPhone, primeiro parte de... Eu acredito que assim, né? Não. Eu usava o Flip. O dobrado então foi. O da Samsung. Aí Então, foi pro mas iPhone. Aí começou a usar iPhone quando? Eu já usei há um tempão atrás. Aí fui pro Flip.
porque eu queria experimentar uma nova tecnologia. A experiência ali. Aí eu falei, não, voltei pro iPhone. Mas assim, eu acho que para encerrar essa discussão, o Fábio... Para encerrar essa discussão, a gente vai chamar a Larissa, porque essa semana nós fizemos um teste de foto Ah, com o iPhone e com o Motorola. Larissa, me diga. Larissa, vem cá, Larissa. Deixa o povo conhecer a Palmas Larissa. para a aqui, Larissa. Admar. Palmas. Gente, Larissa. Participação rápida. Por aqui, vem cá. inclusive, vamos registrar esse momento, né? Vamos ver. Larissa que foi recentemente efetivada. Ela era nossa estagiária e agora... Palmas em dobro. Ela que vai pagar a conta, gente. O rodízio O hoje... rodízio tá por Tô conta com dela, Vim no gente. dia certo. É isso. Oh, saindo daqui. Larissa, diga lá seu testemunho. Qual foi a foto que saiu melhor, no iPhone ou no Motorola? No iPhone saiu melhor, gente. Mentira! Mentira! Felizmente. Gente, arrasada. Arrasada. Mas assim, eu tenho um contra-argumento. Qual? Tem um contra-argumento. O Fábio, que é o nosso gerente de TI, ele usa Motorola. Então, se um gerente de TI utiliza Motorola, Logo, nós temos Nós aí a estamos do lado- expertise de um profissional, Exato. entendeu? De TI. nós estamos do lado certo da história. Obrigada, Larissa. Valeu, Obrigado, gente. Lari. Palmas. Mas assim, brincadeiras à parte, o Elder, você acredita que, assim como os tablets que você estava falando, você acha que ainda tem uma usabilidade para cada plataforma? Por exemplo, vai ter profissão ou segmento que o Android atende, vai ter outra profissão que o iPhone atende. Você acha que é por aí também? Olha, não sei te expressar exatamente se bem nessa divisão, assim, né? Eu acredito que como a evolução está muito grande dos dois lados, né? Tanto da parte do iOS, que é da Apple, como do Android, que é os demais fabricantes, né? Eu acredito que eles continuem, assim, caminhando lado a lado, mas aí tem, lógico, né? Aquela questão, não só da eficiência do iPhone, mas a questão da marca. Porque tem empresas que optam não só pela eficiência, como pelo status. E a gente É o que eu pensa... ia comentar. E a gente pensa que não acontece. Acontece. Sim, Eu já tive caso de projetos que, assim, o Android atenderia aquela necessidade, assim como o iPhone. Mas aí é o que veio, por exemplo, o gerente de TI me comentou, olha, meu time que vai para a rua, ele precisa impactar na hora de vender. E para eu mostrar que a empresa está sólida, é uma grande empresa, e era realmente uma grande empresa, né? E para mim, digamos assim, zelar o nome, mostrar, né, por que eu atingi esse índice no mercado, eles entendiam que o fato de eu chegar com o iPhone até o meu cliente ou potencial cliente, ali já me dá uma vantagem de estrutura. Sim. Então tem muito disso também, né? Às vezes não é só o desempenho. É claro, é um dos melhores aparelhos do mundo, não tem nem o que discutir, né? Mas tem muito disso também. Às vezes não é só o desempenho, e sim o status que uma marca adquiriu no decorrer dos anos, lógico, através da sua qualidade e eficiência, né? Isso ninguém nega. Com certeza. Então tem muito disso também, mas a questão assim de dividir, só usa aqui, por exemplo, quem tiver iPhone usa isso aqui, só usa isso aqui quem tiver Android, não. Eu acho que vai continuar caminhando nesse perímetro. Eu acho que, por enquanto, dificilmente acho que o iPhone vai entrar com a Apple, né? Vai entrar com uma linha de iPhone tipo, vamos entrar com uma linha mais De entrada. de entrada, né? Aparelhinhos ali. Acho que uma entrada de um iPhone deve ser uns R$3.000, né? Tipo, vamos reduzir o custo. Eu acho que eles não vão investir numa plataforma. Eu acho que eles vão investir mais em tecnologia para sempre tentar estar à frente no mercado nessa questão de desempenho e poder provar, olha, meu preço é esse Sim. porque eu te entrego isso. Exatamente. Sim. Ponto. Não, concordo plenamente. E as outras empresas tentando seguir o mesmo ritmo e falar, mas também consigo te entregar isso aqui. Então, eu acho que continua nesse parâmetro aí por uns bons anos. Só dar uma informação para vocês aqui, que aí vocês podem falar aí para captar o microfone direitinho. A Apple lançou recentemente o iPhone 16Z, que é um de entrada. Escuta, hoje está custando R$4.500. Um de entrada da Apple 16Z. Quanto? 4.000? Hoje nas lojas aí de departamento do Brasil tá R$4.500. 128 GB, com uma única câmera,
claramente você conseguiria com esse mesmo valor comprar um baita aparelho Android. Com certeza. E se eu não me engano, ele não tem o MagSafe, né? Ele não tem, né? Acho que não tem. Deixa eu ver aqui as especificações. Mas olha a diferença, né? Inclusive, eu não sei se pegou minha voz direitinho aí, mas se quiser reforçar. Sim. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir aqui o que o Gui, né? O nosso operador aqui, nossa produção aqui, trouxe pra gente, mas recentemente a Apple lançou aí um aparelho de entrada, né? Que é o iPhone 16e. São muito modestos, né, gente? Sim. Ele não tem ali algumas características, algumas, enfim, funções que os outros modelos têm. Mas ele ainda é um aparelho que custa ali o que, não sei, um S24 deve custar uns R$4.000. Então, acho que é basicamente isso. Inclusive, essa coisa que ele falou sobre status é bem curiosa, porque tem um pessoal, não sei se já viram essa história, tem um pessoal que compra iPhone e não usa capinha. Que é justamente para mostrar que você tem um aparelho que, se quebrar, você tem dinheiro para comprar outro. Oxe. Eu acho que é pessoal, hein? Não, mas é porque eu pago Apple Care. Gente, coloca essa observação. Eu gostaria de compartilhar o que o Gui trouxe pra gente ali. Que ele acabou de mostrar que o dele não tem capinha, mas ele faz o quê? Pago Apple Care. Tá vendo, Tem um gente? Apple Care, tem um plano. Ou Existe. seja, mais um custo. Mais um custo. Mais um serviço diferencial oferecido pela Apple. Exatamente. É. Saindo aí um pouco aí do mundo de smartphone e voltando aqui para notebook, né? Principalmente isso daí acontece em empresas de startups, empresas mais novas, enfim. E a gente já até conversou em episódios anteriores com o Evandro muito sobre essa cultura de posse, né? Que isso daí é uma cultura do brasileiro, é uma cultura nossa, né? E, enfim, o cara vai lá, olha, enfim, no varejo e acaba comprando uma máquina que é uma máquina doméstica, de utilização doméstica, né? Com características de um aparelho doméstico, de configurações de aparelho doméstico. Existe uma diferença de uma empresa comprar esse tipo de equipamento para uma linha mais empresarial, um Mac, um ThinkPad, enfim. Aí eu já começo, se tivesse aquele memezinho, sabe? Errou! Sabe? Eu falo porque assim, não dá. Isso aí é que nem eu falei, né? Eu já venho aí mais de 10 anos, trabalhei ali em 2 fabricantes, né, de PCs e tinha muito disso, né, custo. E nesse caso, quando a gente está falando de um fabricante, a pessoa está ali para comprar, digamos, aquela marca. Mas aí entra justamente nesse mérito, Will. A questão do, mas você está me vendendo uma máquina, vamos colocar uma configuração i5, 8GB 256, a R$4.000, mas eu tenho aqui esse mesmo equipamento aqui, olhando aqui, ó, no site, entrando no site de vocês, hein, ó, tá R$2.800, não quero, vou comprar essa aqui. Não dá, porque o que acontece? Uma máquina, né, como você mencionou, de uso residencial, né, é uma máquina que ela é feita ali para ser utilizada no máximo ali 3, 4 horas por dia. Uhum. Ela não é uma máquina para estar sendo ali forçada, estressada o dia inteiro. Ela não digo, você vai usar 3 a 4 horas por dia, ok, ele vai te atender bem. Se você pegar o processador, memória, SSD, beleza, tudo igual. Mas a infraestrutura do equipamento é diferente, né? Uma máquina corporativa ali, você considera que você vai utilizar ela no mínimo 9 horas por dia. E ali estressando ela ao máximo, né? Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu trabalho ali com... Às vezes o pessoal passa na minha mesa e fala, nossa, quanto você tem tanta aba assim, né? Não, eu falo que esse aqui é os clientes que eu fiz cotação aqui, mandei, esperando a resposta, aqui eu preciso cotar. Esse aqui é as planilhas que eu tenho que precificar, blá, blá, blá. Então, quando você vai 4 ver... telas separadas, tudo... sim, né? Aí no notebook, tela adicional, tudo. Então, eu estou esforçando muito a todo momento. Sim. A todo momento. Sim. Então, ali, eu estou consumindo muita bateria, estou consumindo tudo que tem ali do processador, dos núcleos dele, das trends. Eu estou usufruindo de tudo da maneira mais alta ali, estressando ele. Se eu usar um computador doméstico, primeira coisa, é um equipamento, como eu falei, que é para utilizar 3, 4 horas por dia.
que vai acontecer com esse equipamento? Chegou ali 6 meses de uso, ele vai começar a ficar cansado. Né? Vai começar a cansar, vai começar a atender, vai começar a travar. Mas por quê? Você comprou algo que não é para aquela finalidade. Um exemplo aqui, né, a grosso modo aqui, você tem um carro, vamos supor que você tem um Vectra. Lembra que tinha aquelas Copa Vectra, né, que passava lá, Interlagos, tudo? É o mesmo carro? Sim. Não é. Tipo assim, o veículo, a marca, o Vectra é o mesmo. Mas o motor para a corrida, ele é preparado, ele é trocado uma suspensão, né? Ele é trocado a direção, é trocado os freios, é tudo modificado. O corporativo é isso. Você vai pegar ali o processador, memória, SSD, é a mesma coisa. Mas a carcaça é diferente, a bateria é diferente, entendeu? Então muda a estrutura do equipamento, né? Então por isso que assim, quando você vai comprar, nem sempre o mais barato é o melhor. Porque você tem que entender, você quer uma máquina que dura 5 anos ou você quer uma máquina que daqui 6 meses você vai me ligar e falar, você falou que era bom, não funciona, eu ligo, demora, não processa, trava. Não é feito para aquilo. Então, isso foi um detalhe muito importante você ter comentado, porque muita gente vai pelo preço. Fala, isso aqui me atende, que é a mesma coisa que a outra. Não é a mesma coisa. Acontece até, lógico, não vamos citar aí, né? Mas acontece bastante assim no varejo, né? Uma máquina i7. De qual geração? Aí você vai ver um i7 de 2014. Sim. Então é complicado. E deixa eu até perguntar uma coisa para você. Você falou da questão de certificações, né, de proteções militar, né, que você falou dos tablets. A gente tem isso também no notebook? Temos especificações militares também. O que é isso no notebook, né? São notebooks corporativos, sempre linha corporativa, por isso que eu falo, o importante, né, você sempre trabalhar com a máquina que atenda a sua necessidade. Quando a gente fala empresa, aí é 100% corporativo, independente do perfil. Se for o de entrada que eu atendo sua empresa, legal, mas seja um equipamento corporativo. Certo. Porque ele é feito para aquilo, para ele ter uma durabilidade. Né, que nem eu te comentei, pelo menos uma média ali de 5 anos. Tem empresa, lógico, que está um fluxo de caixa legal, sabe que atualiza frequentemente tecnologia, geralmente em 3 anos, em 3 anos, ela vai fazendo a substituição do parque. Isso até que consegue também apoiá-los, né? Precisando, entendeu? Ou às vezes, por exemplo, você compra uma máquina. Poxa, eu comprei uma máquina legal corporativa que ela tem uma possibilidade de expansibilidade, mas quando eu comprei ali eu tinha um i5, 8 GB 256. Poxa, meu time está usando muita planilha. Agora, eu preciso trocar o equipamento, né? Eu preciso devolver, pegar outro, gastar muito mais. Você tem 2 opções. Você pode pegar, sim, um equipamento superior, né, em todos os sentidos, como também, por exemplo, até que ela faz o upgrade do equipamento. Então, ali, poxa, 8 GB não está dando, estou fazendo planilha, muito relatório, a gente coloca 16 GB. O SSD, eu acho que poderia melhorar. 256, a gente faz o upgrade para 512. Então, a gente tem várias vertentes também, né? A gente não precisa sempre empurrar. Não, você tem que sempre gastar. Um equipamento novo. Não, você tem que gastar. Não, se ele está te atendendo, porque às vezes acontece, tá? Você fala, não, só vou usar só para e-mail, uma coisinha administrativa planilha. aqui, mas aí quando o cara vai usar na prática mesmo, daí vamos suportar lá o time financeiro dele. Ou de marketing, né? Que tem um monte de coisa aberta, né? Também planilha, sobe... né? Não, quase nada, né, Mick? Aí o financeiro, um monte de planilha, tudo, aí começa a travar, desempenhar. Não é o equipamento que é ruim. Né? É porque ali o que você pediu naquele momento que você pensou que dava, não dava. Mas eu não vou te fazer, por exemplo, gastar 30%, 40% a mais se eu entender ali que com 10% eu resolvo o seu problema. Perfeito. Então, daí que tem a flexibilidade também das empresas. E não são todas que têm essa flexibilidade, tá? Até que tem tanta flexibilidade do upgrade, como também, de, se for o caso e for necessário, trocar o equipamento. Isso é muito interessante também. Né? Porque nem sempre, como eu mencionei, né? O que começa ali que parece que é o correto, pelo cliente mesmo identificou, pelo que você ali conversou com o cliente, isso funciona no dia a dia. Então, por isso que a gente tem essa flexibilidade no mercado. Bacana. Legal, muito bom. E assim, a gente acompanha junto com eles, né? A partir do momento que fechou o contrato com a TEC, a gente tem ali periodicamente acompanhamento para entender se a máquina está entregando o que realmente precisava, se o cliente sentiu, não, realmente, nesse caso, vou precisar, está travando, a equipe de marketing não está conseguindo produzir. E aí a gente meio que acompanha para entender e já entregar logo, mas não esperar o cliente dizer, estou com essa dor, o negócio não funcionou, né?
Exatamente. É importante também, aí é não só o trabalho, né, do time comercial, do gerente de conta, né, como o nosso time ali de Customer Success, que o Evandro comentou, né, que é de sucesso do cliente, que também acompanha ali principalmente pós-venda. Boa. E assim, para o time comercial, qual que é o foco? É lógico, todo mundo quer vender. Né? A meta é muito legal você vender, você entregar aquela expectativa para o cliente, fala um monte de coisa, aí quando realmente, né, o cliente precisa de você, sumiu. Sim. E esse não é a ideia da Tech, né? A Tech, ela gosta de acompanhar o processo do início, meio até o fim do contrato, literalmente até o último dia. É o que eu falo. Você não precisa se preocupar com o equipamento que você está pegando com a Tech agora, que você está fazendo a alocação. Porque se você precisar, que nem eu falei, um upgrade, a Tech vai fazer. Se você precisar substituir equipamento, a Tech te ajuda com isso. E fora esse acompanhamento para você entender. Por exemplo, tem uma base de um cliente, ele tem uma agência de turismo, né? Então, assim, a primeira máquina que ele pegou foi padrão, i5, 8 GB, 256, atendia perfeitamente ele. Só que ele começou a entender, assim, aumentou o volume de trabalho dele, depois pós-pandemia, daí é muita planilha, muito cálculo, muita cotação. Então ele falou, poxa, assim, a máquina é ótima, tá tudo certinho, mas tem alguma coisa que não tá legal. Daí a gente fez um estudo, era simplesmente um upgrade de memória. 16 GB atenderia. Então, para que eu vou falar para ele? Eu falo, você precisa trocar todos os equipamentos. Não. Ele podia até trocar pela confiança, Sim. né? Não só comigo, como da Tech, pelo atendimento da Tech no geral. Mas não tem essa necessidade. Então, é lógico, quando chegar um momento ali, a máquina está ficando obsoleta, precisa trocar para um equipamento novo, vai chegar esse momento, a gente vai fazer esse novo contrato. Mas quando a gente entende, né, que coisa simples resolve o problema do cliente e não agregue tanto custo para ele, a gente faz também. Porque a gente gosta de seguir nesse ritmo, né? Entregar o que realmente o cliente precisa. Exato. Né? Porque daí sempre quando ele precisar algo a mais, ou que seja, ele vai lembrar de você. Ele vai falar, poxa, aqui ó, o cara podia ter me empurrado isso, aqui não. Ele simplesmente falou, isso aqui resolve o seu problema, fez o teste, resolveu, pronto. Daí a gente acabou fazendo isso para todos os equipamentos. Lógico, né? Teve o reajuste no valor pelo upgrade, mas ele saiu super satisfeito porque não foi empurrado nada. Pelo contrário, foi dada uma solução Exato. simples, teoricamente com um custo super baixo, que deixou ele satisfeito e está satisfeito até agora. Exato. Então essa é a ideia e o perfil de trabalho. E eu acho que o que resume isso aí que você está falando é você ser transparente com o cliente, né? E aí é o papo também que a gente já teve com o Evandro, né? Enfim, a transparência ela traz confiança, como ele até bem disse, a confiança você conquista, né? Então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa, senhora? Não, senhor, mais nada, senhor. O senhor só gostaria de acrescentar mais alguma coisa, senhor? O senhor só gostaria de acrescentar mais alguma coisa, senhor? O que eu gostaria de acrescentar é justamente isso, aquilo que eu comentei no comecinho ali do Windows 10, para as empresas nos procurarem. Nota, ele fala com essa calma, gente. Empresas, Windows 10 está acabando. Vocês têm que começar a antecipar. Ele fala com essa calma, mas entenda, é urgente. É importante. É porque ele é uma pessoa assim, extremamente centrada, entendeu? E dependendo de quando sair esse episódio, pode ser que você tenha Gente, alguns dias. Exatamente. Então, provavelmente ele já ligou para você, se é cliente tech, está vendo esse vídeo, provavelmente ele já ligou para você, gente, bora fazer o upgrade, bora mudar isso antes que dê ruim aí na empresa. Então, assim, né? Só para explicar. Mas ele é uma ótima pessoa. É isso aí, acelerem, pessoal. Não deixa para a última hora. Vamos lá. Mas é isso mesmo. O recado é esse mesmo, né? Porque, assim, pelos dados que estão aí, né? 12 milhões, né? É muita coisa. E a produção não chega a 1 milhão se juntar, assim, dobrando a produção dos grandes fabricantes. Se deixar tudo para a última hora, eles não vão conseguir abraçar essa demanda aí. Não né? consegue, não tem supply para produzir, não tem mão de obra. Então, por isso, assim, quanto antes você puder antecipar, melhor. Não existe mágica que os preços para outubro vai estar mais baixo, vai estar melhor, dólar vai estar R$3, gente. Agora é a hora, porque o mercado ele promete ferver, principalmente aí do segundo semestre, por todas essas modificações. A Tech, né, está preparada para isso, justamente para fazer o upgrade do parque de máquinas, que seja de uma, seja de 100, seja de 1000. Né? Conte conosco, que eu falei. Não é só questão de necessidade, de entender realmente o projeto de cada um, a real necessidade de substituição, do que você realmente precisa e aquilo. A alocação, você tem a previsibilidade de gasto. Né? Se for o caso, a gente faz um estudo de mercado para vocês, mostrando, olha, se você comprar, você tem esses tipos de gasto,
não só no valor ali, né? Na questão de ter que ali despejar o dinheiro ali já de uma vez só, né? Ao invés de deixar investido, deixar os gastos operacionais, a gente faz um estudo. Literalmente a gente faz um estudo, faz esse comparativo, mostra, né, os benefícios da locação, que é justamente assim, tem muita gente que tem medo, né, de locação, e igual a gente já ouviu o Evandro comentando, né, faz aquela continha de padaria, fala, poxa, tá pagando 2 computadores, se eu, em vez de eu comprar, vou comprar, é meu. Mas e os gastos que você tem no dia a dia, né? Tudo isso até que supre para você, né? Literalmente você tem a máquina ali para trabalhar. Qualquer outro tipo de preocupação fica por parte da Tech. E em questão de atendimento, aí eu posso garantir, assim como o nosso CEO já garantiu, que nós estamos preparados. Exatamente. Nossa, perfeito, gente. Perfeito. Olha só. Nossa, garoto próprio. A gente nem precisava estar aqui fazendo esse episódio. Eu sozinho já conseguia... E olha que confesso que estava nervoso, viu, no começo. Viu? Minha mão tá desgelando agora. Já deixo aqui, já vou jogar aqui pro nosso público, para quem tá assistindo aí. Se você quiser um quadro Elder Responde, já deixa aí nos comentários. A cara dele. Agora já tô animado, já tô até me mexendo aqui na cadeira. Agora gente, mandem as perguntas, tá? O Elder vai estar aqui, próximo episódio, a gente já consegue fazer o que ele responda tudinho para vocês. As dúvidas, essa questão de segurar na mão, entender cálculos, já passa, que aí a gente já responde. A gente já adianta tudo, já deixa tudo claro. Esse é o cara. Vamos embora. Então vamos embora, gente. Obrigada. É isso. Não, mas, Elder, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que realmente vocês ali na equipe do comercial é uma correria, cara, é uma batalha. Então, assim, queria agradecer o tempo aqui que você dedicou aqui pra gente, né, a confiança principalmente. E é isso. A gente se vê aí nos corredores aí da Tech. Muito obrigado. Se esbarra por lá, tudo certo. Mais uma vez eu agradeço, assim, tô bem feliz, bem satisfeito mesmo de ter participado. Espero ter podido contribuído, né, com todos que estão assistindo, vão nos assistir ainda nesse episódio, né. Desculpa pelo nervosismo inicial, mas agora estou mais solto, mais tranquilo, pronto para a próxima. Já vamos gravar o segundo, então, é isso? Vamos já e contem comigo, né, o que precisarem, estou à disposição ali para apoiá-los, não só todos da Tech, como todos os nossos clientes. E é isso, né, um time forte aí se faz de grandes pessoas, e creio que estamos aqui em grandes pessoas numa grande empresa. Obrigado, viu, pessoal? Isso aí, show, muito bom, muito bom. Obrigada, gente. A gente vai terminar o nosso episódio por aqui, tá? Já fiquem próximo episódio, vamos trazer aí mais assuntos, mais pessoas da Tech, mais especialistas para tirar dúvidas, para falar. Cara, estamos aqui entregando a cara a tapa para falar para vocês tudo sobre o que a Tech entrega, o que é que a gente vê de mercado, o que a gente entende, o que o marketing quer opinar, às vezes não tem nada a ver com a história, mas a gente quer opinar, enfim. Então, obrigada, deixa o like, curte, comenta, já coloca suas perguntas para o nosso próximo episódio, né? Vamos tentar convencer ele a fazer um canal ali só de Elder Responde, entendeu? Então, é isso, vamos fechar? Vamos embora. E se você achou esse papo relevante, leva isso daí para sua empresa, para os responsáveis aí, que é uma coisa que realmente é importante para todas as empresas estarem atentas a tudo isso aqui que a gente conversou. Fechou? Fechou. Obrigada, gente. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.